Canadá. Trump afirmou que o Canadá já é praticamente um estado americano e que poderá usar a força econômica para fazer uma fusão entre os dois países. Ele ainda postou um mapa em que o Canadá aparece legendado como Estados Unidos e outro em que o país é preenchido com a bandeira norte-americana. Groenlândia. O presidente eleito não excluiu o uso da força e ameaçou punir a Dinamarca com altas tarifas de importação caso continue se recusando a vender a Groenlândia aos Estados Unidos. E o Canal do Panamá. Desde que foi eleito, Trump tem sugerido que os Estados Unidos devem recuperar o controle do Canal do Panamá. Ele critica a influência chinesa nas operações ali e alega que o Panamá impõe taxas exorbitantes a navios americanos, violando o tratado que passou o controle do canal, que foi construído pelos Estados Unidos, ao Panamá. Esses têm sido os principais alvos de Donald Trump pouco antes de tomar posse como novo presidente americano. São declarações, digamos assim, exóticas, para dizer o mínimo, que deixam o mundo em alerta e que antecipam as estratégias deste segundo mandato de Trump. Mas o que será que ele quer com isso? Eu levaria muito a sério essa questão do Canal do Panamá. O Panamá é um país sem exército, um país frágil que depende do exército americano. O poder de pressão de um presidente dos Estados Unidos sobre o Panamá é enorme. Não que vá voltar para os Estados Unidos, mas sabe-se lá como o que pode acontecer. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a retórica do medo de Trump. Um episódio para responder justamente o que está por trás das declarações do presidente eleito e como elas podem reposicionar os Estados Unidos no cenário geopolítico. Eu converso com Lucas de Souza Martins, professor de História dos Estados Unidos na Universidade Temple, na Filadélfia. Quinta-feira, 9 de janeiro. Lucas, todo mundo conhece bem o estilo do presidente Donald Trump. A verborragia dele, muitas vezes a sua capacidade de gerar muita confusão e tal. Mas chama atenção que há poucos dias da posse, ele começou a fazer ameaças como essas daqui, olha. Anexar o Canadá e tomar o Canal do Panamá e a Groenlândia. Então, antes de entrar em pormenores de cada um desses locais, eu queria muito a sua avaliação sobre essas declarações. É uma retórica do medo que ele está lançando mão? O que você está enxergando? Claro, é claramente o objetivo que ele tem de carregar esta retórica do medo exatamente para retomar um tema da campanha eleitoral que foi exatamente algo muito vinculado com a própria gestão do Joe Biden. E uma narrativa de campanha que existia na medida em que Donald Trump usou o fato de que, durante o seu período presidencial, nós não tínhamos estas quantidades, de guerras ao longo do mundo, no Oriente Médio, focos de guerra na Europa, na Rússia. Ele se utilizou disso para dizer que, no seu contexto como presidente, o mundo vivia mais em paz do que vive atualmente na gestão de um democrata. Então ele mantém essa política, utiliza desta política do medo, desta diplomacia do medo, exatamente para impor os Estados Unidos como o país a ser temido na comunidade internacional, algo que não acontecia de acordo com a perspectiva dele na gestão do Joe Biden. Eu ainda queria entender por que ele resolve adotar essa estratégia. Com base em que diagnóstico? Dá para fazer essa sondagem? No momento em que nós observamos no cenário mundial a invasão da Rússia à Ucrânia, toda a questão vinculada ao Oriente Médio e também a questão da OTAN e todas as preocupações sobre a manutenção da OTAN com relação à ameaça de Vladimir Putin, o Donald Trump, na verdade, ele está tentando construir uma narrativa em que os Estados Unidos serão o centro das atenções. Então, qualquer medida que venha por parte da OTAN ou da Rússia, o grande objetivo dele é colocar, mais uma vez, os Estados Unidos como o ator central desta dinâmica mundial. Ou seja, durante a discussão, por exemplo, da invasão à Ucrânia, o grande objetivo da OTAN naquele momento era prevenir o avanço da Rússia. O ator central daquela relação, daquela dinâmica,
era exatamente a Rússia. E agora os Estados Unidos, com a direção de Donald Trump, querem se posicionar de uma forma diferente. Eles são o ator principal, aqueles que realmente fazem toda a dinâmica e não necessariamente reativos a ações da OTAN ou ações da Rússia. Na perspectiva trumpista, os Estados Unidos são aqueles que realmente controlam e fazem toda a dinâmica mundial. É exatamente isto que ele tem como objetivo ao trazer todos estes aspectos de verborragia na sua narrativa eleitoral e agora de política de Estado. Quero começar a falar contigo sobre o Canadá. O que o Trump está querendo com isso? Ele já falou em fusão dos dois países, já mostrou um mapa em que Canadá e Estados Unidos seriam uma coisa só, e já falou que gostaria que o Canadá fosse o 51º estado norte-americano. Explica pra gente, o que está por trás de tudo isso? Existe, de fato, uma tendência de negligenciar o ponto de vista estratégico do Donald Trump. Todas as vezes que ele faz alguma afirmação nesse sentido, que pode soar como um antigo sentimento de imperialismo ou uma antiga vontade de expansionismo, na verdade existe uma estratégia por trás de toda a declaração que envolve uma relação com outro país. No caso do Canadá, mais uma vez, estamos falando de um país que jamais se tornará um integrante dos Estados Unidos, até por conta da dissociação cultural. Os dois países, por mais que estejam na América do Norte, são completamente diferentes. Não é à toa que o Canadá até hoje tem uma relação umbilical com o Reino Unido. Mas nesse caso, qual que é o grande ponto do Donald Trump? Ele quer fazer e, na verdade, ele quer forçar outros países, né, principalmente aqueles que são tradicionais aliados dos Estados Unidos, a cooperarem com a sua agenda econômica. E se não estiverem de acordo com a sua agenda econômica, sofrerão ameaças, sofrerão consequências. E não é à toa que ele escolhe, até com bastante competência, digamos assim, do ponto de vista diplomático, ele escolhe claramente o Canadá, porque o Canadá vive essa crise política, né? No Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau renunciou depois de quase uma década no poder. Justin Trudeau vinha enfrentando pressão há semanas, especialmente por causa das eleições gerais que vão acontecer este ano no Canadá. Pesquisas vêm mostrando que a legenda dele tem a mais baixa intenção de votos, apontando então para uma provável grande derrota da coalizão de Trudeau em outubro. Vive um momento em que você tem um primeiro-ministro que está de saída do governo, um primeiro-ministro, aliás, liberal, que é diferente, né, da perspectiva do Donald Trump, oferece um combustível principalmente ao Partido Conservador no Canadá, que tem uma política de Estado, uma visão, uma percepção muito mais nacionalista do que necessariamente o Partido Liberal. Ou seja, na medida em que ele faz esse tipo de bravata, esse tipo de declaração, ele tem um objetivo político também, não somente de forçar o Canadá a se aliar à política de Estado americana do ponto de vista tributário, do ponto de vista comercial, mas também um recado direto para incentivar seus colegas políticos. É um recado direto para estimular, por exemplo, né, a eleição e a força eleitoral do Partido Conservador no Canadá. Não é à toa que, por exemplo, quando nós olhamos para a América do Norte, os Estados Unidos até então estavam isolados, considerando que nós temos a eleição de uma presidente progressista no México, que já se posicionou com relação a vários temas, né, que vão completamente contra a pauta conservadora de Donald Trump. Então, exatamente para estimular uma oportunidade de que o Canadá seria um parceiro importante nesta agenda conservadora de Trump, ele investe exatamente nesse estado no sentido, né, de país, e não um estado adicional americano, para exatamente fortalecer a sua agenda política, eleitoral e ideológica principalmente. Então, deixa eu ver se eu entendi no caso do Canadá. De alguma maneira, ele está tentando influenciar as eleições de lá para viabilizar a ascensão de um grupo político que tenha mais identidade com o grupo político dele, é isso? E este é um projeto político, Napuzzi, que não só está conectado ao Canadá, ele também faz esse tipo de movimentação em outros locais. O Canadá é somente um exemplo deles. Por exemplo, né, quando nós discutimos aquilo que vai acontecer na guerra entre Rússia e Ucrânia a partir da posse de Donald Trump,
O que se imagina, né? Um cenário que nós possamos imaginar e construir é que a guerra deve terminar muito mais rápido, até porque a pressão do Donald Trump com relação à OTAN é bastante considerável. A Ucrânia terá de ceder parte do seu território, ou seja, a Rússia expandirá um pouco mais aquilo que já tem, e isso vai desencadear uma série de preocupações na linha de segurança dentro da Europa, dentro de democracias europeias. E quem acaba se beneficiando em cenários em que a questão da segurança é fundamental e vira o principal tema de campanha, são exatamente os apoiadores, né, de Donald Trump, aqueles que são aliados ao seu ponto de vista ideológico, conservador, e isso vai alimentar necessariamente a eleição de seus apoiadores, de pessoas que são mais alinhadas ao seu nome. O Panamá também é um exemplo, né, uma vez que nós observamos aqui na América Latina cenários em que nós temos a proximidade de novas eleições, por exemplo, em países que são cruciais, o Chile, a Colômbia, o próprio Brasil. Ou seja, Trump, de uma certa maneira, faz esse tipo de investida diplomática, esse tipo de bravata, exatamente para amedrontar certos países e levantar, né, estimular uma agenda conservadora dentro de cada nação que possa favorecer um cenário mundial que se incline não só para os Estados Unidos, mas, sobretudo, para uma agenda trumpista que o favoreça. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Lucas de Souza Martins. E o Canal do Panamá? Une o Atlântico e o Pacífico, e Trump agora fala em retomar o controle, que já foi, inclusive, dos Estados Unidos. Qual é o perigo disso de fato acontecer? Qual é o objetivo que ele tem a partir do Panamá? Inclusive, se nós voltarmos na história, vamos descobrir e lembrar que a própria criação do Estado panamenho é uma invenção dos Estados Unidos, patrocinada pelos Estados Unidos. O Panamá pertencia à Colômbia e agora chegamos neste momento. Disse que o Canal do Panamá, a ligação comercial entre os oceanos Atlântico e Pacífico, é essencial para os Estados Unidos economicamente, porque os navios americanos estão sendo extorquidos pela cobrança de taxas exorbitantes, palavras dele. Porque o Panamá, de fato, os Estados Unidos construíram, foi administrado pelos Estados Unidos há muito tempo, que só nos anos 90 passou totalmente para as mãos do Panamá. Eu levaria muito a sério essa questão do Canal do Panamá. O Panamá é um país sem exército, um país frágil que depende do exército americano. Qual é o grande recado que Donald Trump quer enviar na medida em que ele traz esta abordagem com relação ao Panamá? É com relação à China. Se nós analisarmos, por exemplo, né, quem está no comando do Panamá, um grupo de conservadores, um presidente conservador, ou seja, por mais que estes presidentes, chefes de Estado, não somente na América Latina, mas ao redor do planeta, por mais que eles estejam alinhados até ideologicamente com Donald Trump, o recado é muito claro. O posicionamento na questão global, na agenda global, tem de ser aliado a Washington e não àquilo que Pequim tem estabelecido com relação às suas rotas comerciais, aos seus investimentos. Então não é uma questão de dizer que, eventualmente, os Estados Unidos podem investir ou enviar tropas ao Panamá. Isto está fora de cogitação, até porque durante a campanha Donald Trump falou exatamente de forma contrária com relação a projetos militares nesse sentido. É exatamente uma espécie de recado a Pequim e também a líderes regionais, porque diante de situações globais em que eles terão que escolher entre Estados Unidos e China, sempre se lembrarão da ameaça trumpista com relação ao Canal do Panamá. Bom, e a Groenlândia? O que ele está querendo? Porque ele já falou no passado em comprar a Groenlândia, depois disse que quer anexar mesmo. Pois é, a questão expansionista ao longo da história dos Estados Unidos, ela sempre esteve presente. Não é à toa que, por exemplo, né, pensamos na origem americana, né, as 13 colônias, não existia nada para o oeste, então os Estados Unidos se expandiram para o oeste e desenvolveram a estrutura continental que eles possuem hoje, com boa parte do México. Faz parte da cultura americana e da trajetória americana toda a ideia de expansionismo. Só que essa ideia, ao longo das últimas décadas, principalmente após a Guerra Fria, toda essa ideia de se expandir,
ela está bastante fragilizada, ela é bastante impopular dentro do cenário americano, dos eleitores americanos, e isso ultrapassa qualquer limite ideológico, qualquer limite de polarização. Existe uma percepção dentro da sociedade americana de que expansionismo não faz bem, tendo em vista a ideia e a experiência que o país teve com relação ao Iraque, ao Afeganistão. Tendo em vista isso, qual é o objetivo principal de Donald Trump quando faz estas ameaças à Groenlândia, por exemplo? A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse que a Groenlândia não está à venda e afirmou que apenas o povo da Groenlândia pode determinar o futuro da Groenlândia. A ilha, na região do Ártico, pertence à Dinamarca há 600 anos. Tem menos de 60 mil moradores e é rica em recursos naturais, como as chamadas terras raras, minerais usados na produção de computadores, televisões, turbinas eólicas e carros híbridos. Ele está querendo também passar um recado mais diferente, está tentando dialogar com a OTAN. E necessariamente no sentido de que se os Estados Unidos, em algum cenário, enviem tropas para controlar a Groenlândia, nós estamos falando de um cenário extremamente curioso em que um membro da OTAN atacaria a OTAN. Então, teoricamente, a própria OTAN estaria em guerra. Não imagino, e aliás é muito improvável que Donald Trump possa fazer qualquer investida militar diretamente contra a Groenlândia, mas o que eu posso sinalizar é que ele está tentando mandar um recado à OTAN, no sentido de que ele quer dizer à OTAN quem realmente deveria mandar na OTAN. Então, com um esforço para sinalizar à OTAN que os Estados Unidos possuem esse papel fundamental ao dinamizar e ao construir essas relações, o Donald Trump envia mais um recado à OTAN. No caso do Panamá, manda um recado à China, mas neste caso manda um recado direto para a OTAN, utilizando um parceiro de longa data dos Estados Unidos que não geraria qualquer transtorno institucional, a Dinamarca. A Associated Press tem dito que Trump vem passando bastante tempo se preocupando com uma agenda imperialista. Você já tocou nesse assunto. Mais com uma agenda imperialista do que com uma agenda de questões internas. Haja vista que ele disse, por exemplo, que ia taxar produtos do Canadá e do México. Então, é uma agenda interna misturada com uma agenda externa. Já a agência Reuters diz que o ideal de América Primeiro, American First, que é definido e repetido pelo Trump, é justamente uma plataforma expansionista. Não é que ele tenha adotado por conveniência, ela é expansionista na sua origem, por princípio. Qual é a tua avaliação? Tua avaliação está mais parecida com a Associated Press, com a Reuters, ou você vai abordar um outro aspecto? Eu diria que, na verdade, ele está trazendo, né, um patamar, uma discussão que atende exatamente àqueles que o elegeram. E o que elegeu Donald Trump foi exatamente uma certa nostalgia, não somente em 2024, mas também lá em 2016. Foi uma nostalgia daquela América que tinha um poderio militar, e ainda tem, mas na verdade um poderio que fazia com que outras nações tivessem medo. E isso garantia aos Estados Unidos uma posição bastante privilegiada do ponto de vista de segurança. E os eleitores trouxeram e resgataram, Donald Trump fez isso ao longo de suas 3 campanhas presidenciais, resgataram inclusive o lema de uma campanha eleitoral que pertencia a Ronald Reagan, que foi exatamente o presidente, né, que esteve ali presente no final da Guerra Fria, inclusive vencida pelos Estados Unidos. Existem uma série de elementos de nostalgia que estão presentes aí e são colocados, né, na perspectiva eleitoral, na perspectiva de um novo governo do Donald Trump. E o diálogo também muito presente, né, com aquilo que aconteceu nos 4 anos de Joe Biden, que tem uma presença muito forte, né, com a justificativa que fez com que Trump se elegesse novamente. O cenário que existia era exatamente de fragilidade do poder americano com relação a conflitos internacionais. Os Estados Unidos tiveram muita dificuldade para impor a sua agenda, para impor fim a conflitos que eram de interesse do Estado americano.
ou seja, muito diferente daquela realidade que existia ao longo, principalmente, do final da Guerra Fria, com Ronald Reagan e depois na gestão do vice-presidente e depois presidente George Bush, o pai. Ou seja, duas gestões republicanas, né, que representaram um certo momento bastante interessante na vida americana, né, de consolidação de um poder, de consolidação de um ativismo, né, de uma concentração de poder em volta dos Estados Unidos. Então, todo este aspecto de nostalgia está de volta através das palavras de Donald Trump, que agradam tão bem este eleitorado que o elegeu mais uma vez, né, com uma landslide, de uma forma bastante acachapante com relação ao que aconteceu na vitória dele contra a Kamala Harris. Mas é necessário reforçar também que, dentro do cenário americano, os eleitores, se você perguntar para qualquer pai de família, mãe de família, se eles teriam interesse de enviar os seus filhos para uma empreitada militar, onde quer que seja, em qualquer lugar do mundo, a resposta seria um sonoro não, independentemente se esta família votou no Donald Trump, se votou na Kamala Harris. Existe um consenso da parte dos americanos que o expansionismo não funciona. O expansionismo traz tragédias humanitárias não só no exterior, mas também para famílias dentro dos Estados Unidos. Por isso que várias declarações do Trump podem ser interpretadas assim como bravata, a não ser que, se as circunstâncias alterarem e ele precisar agir de uma certa maneira, ele o fará, mas escolhendo muito bem o seu alvo para não infligir e não afetar outras questões que possam incomodar a segurança dos Estados Unidos da América. Lucas, muito obrigada pelas explicações todas. Um bom trabalho para você. Obrigado, Natuza. Até a próxima, então. Este episódio usou áudio da TV Cultura. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.